Olá, pessoal do Fit BRcast. Eu tô com uma mesa aqui agora que é pesadíssima. A gente não sabe se esse episódio vai ao ar, mas nós vamos tentar mesmo assim. Um abraço para todos do o pessoal que fez uma caneca para nós maravilhosa, que eu não sei falar o nome deles, é pior que Ticaricatecast o nome. Mas por que É para porque é nós? caricaturando. É, então. E eles fizeram umas canecas aqui pro Fitness Brasil sensacionais. Cara, Tavico Moscatello, Júlio Serrão, Tamo junto. Gilmar Guedes. Será que vai aguentar esse prédio aqui? Não sei, eu quero ver depois. Reuni 3 dinossauros aqui, né? Começou mal já o negócio aqui. No ano passado, eu juntei aqui o Serrão. Eu falei por ele, o Serrão não sabia, mas o Serrão ele é o responsável por isso aqui ter nascido. Você sabia disso? Pagando tudo aqui, ó. Ele vai ter que fazer muita entrevista de graça para nós aqui. O que aconteceu? Eu não sabia. Tavico Moscatello convida Eduardo Reis para vir no Fitness Brasil e o pessoal do Fitness fala assim: cara, a gente está com dificuldade de gravar os professores. Você não grava para nós? Eu falei: claro, ué, eu já tô aqui, né? Ele falou: não, a gente tem dificuldade de gravar com os professores. Voltei no IRSA. Eles falaram assim: vamos gravar? Eu falei: vamos, eu tive uma ideia. E se eu virar o Jô Soares do Fitness Brasil? Eu entrevisto os professores. Eles falaram: não, mas não é possível. Eu falei: por quê? Eu falei assim: cara, eu montei um cenário lá embaixo. Eu falei: então pronto. Eu falei, quem que vocês querem que leve? Quem que é o mais difícil? Eles falaram, Júlio Serrão. Eu falei, que é isso? Serrão vai, eu vou chamar ele vai. Ele falou, eu falei, se eu levar o Serrão, você me dá o Clóvis de Barros? Ele falou, fechado. E aí nasceu o programa de entrevista do Fitness Brasil. Nós estamos aqui agora, 9 anos depois, num formato chamado podcast, muito mais agradável, consigo reunir mais amigos, e eu chamei esses 3 gigantes aqui. O Dilmar não precisa apresentar, tá Vico também não, o Júlio também não. Júlio, você veio falar algum tema aqui hoje? Diz que eu preciso trabalhar, né? É? Então eu vim falar aqui. Eu vim falar de um tema sobre o qual eu nunca falei, inédito. Eu vou falar Inédito? Primeira vez. primeira vez, biomecânica. Caraca, velho. Antigamente era Eu uma gosto coisa que dessa você podia falar. inovação, né? Hoje em dia virou inovação de novo. De novo. Virou, De porque os novo. caras estão inventando umas coisas exóticas. Eu vim trazer de volta a biomecânica, Botar os dois a real, a real. a base de alimentação, a linha de gravidade incidida dentro do Para polígono. ficar orbitando na Terra, porque hoje em dia precisa de novo, né? Antigamente a gente estava numa fase boa, a gente deu uma degringolada, e agora eu vou falar de biomecânica de novo, eu vou falar de sobrecarga hoje. É um assunto super legal. Eu parei de falar de miolo de peito, porque o Gil fala mais Fala disso do mais. que eu. Miolo do peito. Eu abri a padaria, agora eu estou estudando bastante miolo do peito. Eu vou falar de sobrecarga, vou falar de problema, vou falar como evita problema. Vamos destrinchar esse assunto aí que eu acho que é super importante hoje em dia, né? Gilmar, quais os temas que você veio falar? Eu resolvi mudar. Falar Também inovar. força, Força. força. Eu já Puxa. falei de corrida, porque para correr tem que ter força. CrossFit. Sim. Inclusive até já falei de laboral, porque laboral tem que ter força. Então eu vim falar Modalidades coletivas, já falou? tem que ter força. Tem que ter força. Tem que ter força. Resumindo, Tem que falar de força. força. É. Tavicão? Bem, ontem eu palestrei no curso de treinamento funcional e interessante é que também tem força, né? E interessante que também tem que ter recurso de controle de carga, senão a coisa complica, na verdade. E falei sobre modelos diferenciados de circuit training e as suas respectivas adaptações fisiológicas e nível de gasto energético para dar uma noção de aumento de ferramentas profissional, seja ele personal trainer ou treinador, possa usar esse modelo, tanto na sua aplicação, na montagem e aplicação, como também na modelação de negócio a partir disso. Ó, olha só, nas outras mesas que a gente fez aqui do Feedback Cash, eu tenho percebido assim, vocês abriram, lógico que a gente tem alguns professores, mas não tô falando, quando eu falo de dinossauros, são profissionais que já são referência para nós, e a partir deles a gente tenta criar um caminho para a gente basear a ciência, para a gente conseguir fazer a nossa prática. Lógico que a gente ainda tem Mauro Gzelini, Antônio Carlos Gomes, a gente tem outros profissionais que também fazem parte aqui do nosso quadro de professores, mas uma coisa que eu tenho percebido assim, os novos talentos que a gente está chamando agora, o pessoal que está chegando para o Fitness Brasil,
que já são, de alguma maneira, referência para algumas pessoas, eles têm estudado muito o comportamento, eles estão se preocupando muito com o comportamento. A gente tinha aquela visão no final da década de 90 de ter os nossos especialistas, o fisiologista, o biomecânico, o nutricionista, o fisioterapeuta especialista em osteopatia. Então a gente foi segmentando, segmentando, segmentando. Nós atingimos um grau de especialidade altíssimo e nós percebemos que nós não conseguimos nos salvar, mesmo com esse alto grau de especialidade. E hoje a gente está vendo, às vezes, o pessoal tomar um rumo mais comportamental, tendo que provavelmente se especializar. Mas o que eu quero dizer você acha que isso é a causa provável de você estar aqui hoje para falar sobre alguns mitos, alguns erros, algumas loucuras que foram criadas, porque o grau de especificidade ou o conteúdo que foi adquirido não é tão grande numa determinada área que abre espaço para falar uma besteira, e o pessoal está preocupado com o comportamento sem adquirir antes essa especialização? É uma baita pergunta, Edu. Tá com tempo? Fora. Você veja, eu acho que quem fez história, pega a história do Tavico, pega a história do Gilmar, eles sempre falaram de comportamento. Gilmar nunca falou de treinamento de força. Ele sempre falou de como o treinamento de força influenciava a vida das pessoas. Tavico a mesma coisa, ensinando como é que você mudava a partir do treinamento a vida das pessoas. O que tem hoje, e aqui não é uma crítica, mas é uma leitura, é um mensagem de marketing em cima dessa história do comportamento. Como se ele tivesse sido descoberto agora, como se ele fosse uma coisa nova, uma coisa que já está nas nossas rotinas há muito tempo. O Dilmar não vai explicar treinamento de força sem considerar o impacto que isso tem na vida da pessoa e o que traz a pessoa, o que faz a pessoa sair. Tavico, com os programas que ele criou, que são brilhantes, a mesma pegada. Então, não tem nada de novo. O que a gente tem é um pessoal que está envelopando de uma forma diferente, né? Acrescentando uma coreografia, inserindo no TikTok, como se fosse algo novo, mas não é algo novo. É claro que a gente padece hoje de desinformação, né? Isso é um problema grave. Infelizmente, as pessoas acham que elas conseguem se instruir assistindo um vídeo de 30 segundos. Isso virou um método de aprendizagem. É um marco dessa época que a gente vive. Então, se a gente evoluiu, eu acho que foi por isso, não foi pelo descuido com essa ou com aquela área. Eu acho que foi muito por conta dessa mudança, né? Aquele famoso método tempo de bunda na cadeira, que era o método consagrado para estudar, já não é mais. Os nossos hoje não conseguem prestar atenção por muito tempo. Eles querem uma coisa rápida, eles querem uma coisa na forma de pílula. E, infelizmente, o conhecimento não é assim, né? Então, é por isso que eu penso que a gente está padecendo às vezes, de uma evolução em algumas dimensões, sabe? Isso aí que você falou me lembra, eu vi esses dias um professor de medicina falando que eles vão ter na grade curricular alguns cursos, uma aula de atendimento humanizado. Eu falei, mas não está intrínseco que ele sendo médico, o atendimento já tem que ser, tem médico que é muito frio no tratamento, não consegue passar a forma correta. Mas não está já, né, incluso isso aí, que você médico, eu vou cuidar de uma pessoa, né, de um comportamento, de um ambiente ali. E é isso que o Júlio fala é extremamente importante, porque a forma como nós abordamos, a gente vê o cuidado que o Tavico tem com o programa de. O Márcio Grigoleto passou aqui falando que o Garcia Manso falava assim: ó, antes da carga e da intensidade, eu preciso da frequência. O cara precisa ir. E nós estamos brigando num percentual de 7 ali, que a gente fala, né? Que é os que praticam atividade física, e a gente tem um gigante de 93 para pôr para fazer atividade física. E nós não estamos conseguindo converter esses 93, né? Então, quando eu vejo o pessoal falar assim, que a parte comportamental sempre foi comportamental, é exatamente isso que você falou. Você acha que o cuidado que o Tavico tem de acertar a intensidade para esse cara não ficar com tanta dor depois para voltar para fazer a próxima sessão? O intervalo que o Gilmar fala das sessões dos treinamentos de força, de ter a parte de recuperação, de ter a parte de flexibilidade, com cuidado de o tempo correto, da aplicação correta, sempre existiu, né? Então, a gente vê uma roupagem diferente, mas a gente está sentindo falta, às vezes, de o que o profissional de educação física precisa para ser um Serrão, um Gilmar, um Tavi, além da beleza. Eu ia falar isso.
Primeiramente, Ser careca. Isso tá fácil, viu? Cada vez mais está se tornando fácil. fala, Dilmar. Sobre isso, É, eu sempre falo mais ou menos sobre isso, você que está coordenador agora. acompanhando a ideia do Júlio, eu sempre falo, isso aqui, o telefone, né, ele gerou uma mudança na humanidade, né? O telefone celular. A situação do comportamento sempre teve, sempre teve. Você não, por que que eu consigo de repente agradar as pessoas? Eu consigo ter alunos na minha academia, no meu centro de treinamento. Não é só pelo supino e o miolo do peito crescer, né? Mas é pela maneira que eu trato. As pessoas são emocionais, né? Então isso sempre aconteceu. Você sempre tem que ter empatia, você tem que ter a melhor didática, a melhor forma para explicar. O que eu acho que aconteceu é que, por isso que eu falo do telefone, ele é positivo, em parte é negativo. Como eu digo isso? Estão reinventando, às vezes, a roda, estão redescobrindo o fogo e com outras roupagens, outras nomenclaturas. Ah, facilitou bastante, por exemplo, Tavico, Júlio, se eu queria uma informação um pouco mais aprofundada, na época, na Escola Paulista de Medicina, eu estava no quinto andar, eu tinha que ir na Bireme, com um númerozinho, uma senha, até esperar ser atendido. Aí eu era atendido, eu pegava a revista que eu queria, como eu trabalhava no laboratório, eu podia tirar de lá. Quem não era de lá tinha que xerocar lá. Então, para você ter uma informação de um artigo, demorava. Hoje em dia, se a gente colocar um tema aqui, vão aparecer milhares de artigos. Legal, facilitou a informação, eu acho ótimo. Mas, às vezes, as pessoas, pela velocidade, não conseguem filtrar a informação. Às vezes, não filtrar o que é bom e o que é ruim, e o pior ainda, é colocar palavras na boca do autor. Então, ele entende aquilo e transmite em três frases, isso eu acho sensacional, que eu levo 4 horas numa aula explicando, os caras explicam em 3 frases, e colocam como referência o autor. Mas é que você entendeu aquilo, não foi aquilo que o autor falou. E aí começam as discussões. Então, eu acho que o grande problema é, talvez, eu não sou contra o telefone, né? Mas é que facilitou demais. Quando as coisas ficam muito fáceis, como o Júlio falou, ninguém mais quer passar uma manhã lendo o artigo. É muito mais fácil ir ali no telefone, pegar a informação em 4, 5 linhas e, e aquela história, né? Antigamente a gente fala, esses aí, aqueles caras que leem resumo. Hoje em dia não leem resumo, o resumo é muito grande. Então, nós temos alguns colegas que leem e aí transmitem a informação resumida e o grande público está satisfeito com isso. Percebeu? Não corre atrás para ver se realmente há informação. E também não dá para os colegas que leram passar toda a informação, porque senão ia ficar muito grande a postagem. E aí o que ia acontecer? Ninguém ia ler, Ninguém porque lê. ninguém lê postagem nova. Eu vejo isso, eu acho que é muito bom, a história de comportamento sempre foi valorizado, mas agora com essa ferramenta aqui, as pessoas também cada vez mais longe uma das outras, então essa parte de emocional estão enfatizando, mas sempre aconteceu. Por isso que eu falo, é redescobrir o fogo, né? Redescobrir o fogo. Eu penso assim. É, eu chamaria a atenção para uma reflexão, baseado no que a gente está conversando, e eu estou alinhado com os colegas em relação a esse aspecto, é que um comportamento recomendável é que as pessoas entendam que elas têm que fazer um bom uso da multiplicidade de informação que tem hoje. Então, o acesso está muito fácil, ele está grandioso, mas eu tenho que desenvolver critérios de seletividade para ver realmente as coisas que são boas ou não. E para isso, eu tenho que gerir o tempo de estudo. Todo e qualquer profissional, estou formado e sai para o mercado e ocupa suas 12, 14 horas trabalhando no operacional. Como é que fica o bastidor disso? E dentro do bastidor, para ele fazer gestão de coisas importantes do seu exercício profissional, está arraigado, ou deveria estar, um tempo de estudo, para o cara sentar, para o cara ler, aprofundar, porque senão o que está acontecendo? A gente está deixando de verticalizar no sentido de profundidade, né? De buscar as informações com um critério um pouco maior, porque eu vejo tudo rapidinho, libero dopamina e aquilo é muito pontual e não faço a verdadeira imersão
para poder construir através das informações o conhecimento. Então, assim, eu acho que é só uma reflexão, que eu acho que isso é um ponto importante para dar consistência para o profissional. Sob o ponto de vista comportamental, eu vejo até alguns trabalhos científicos usando mais aspectos psicobiológicos que talvez abracem essas questões. Eu acho que desde que tratado com rigor metodológico da pesquisa, ele pode ser um apoio, né, de você abrir novas possibilidades de entender como a pessoa está entendendo o exercício. Agora, que a gente possa ver isso como um anexo e não como um ponto principal, porque tal qual foi falado, ele é inerente. Se você pegar em qualquer escola do Brasil, qual é o professor que o pessoal mais gosta, que mais se comunica, que mais se sente atingido, geralmente é o professor de educação física, o profissional licenciado em educação física. Então, está muito na gente essa facilidade da comunicação, de entender comportamento, e acho que ela faz parte. Aumentar a investigação desse conhecimento e integrar, eu acho favorável. Mas eu tenho um pouco de preocupação que muitas vezes as pessoas, voltando ao ponto inicial, por falta de seletividade, elas acabem valorizando demais isso e esquecendo as coisas que são estruturais. Esse cara precisa entender de prescrição de treinamento para trabalhar com a educação física. Esse cara precisa conhecer as bases disso para que ele possa levar para cá ou para lá a condução da prescrição com o rigor que o conhecimento vai trazer, né? Então, a gente não pode fugir disso. Eu acho que estudos sérios ligados a comportamentos associados ao exercício são bem-vindos, mas eles não devem ser o ponto de partida. Eu vejo alguns colegas personal trainers se mobilizando totalmente a partir do comportamento para poder fazer tudo associado a isso. A ponto, eu vou dar um exemplo extremo, de um colega que chegou aluna, eu estava na academia sentado tomando meu lanchinho de 9 claras e 2 gemas, né? E aí eu olhei para o lado e ela chegou e ela falou assim: Ah, hoje eu estou muito mal. Ele botou a mão no ombro dela e falou assim: hoje, hoje o nosso treino vai ser aqui, a gente vai conversar. Eu fiquei chocado. Então, assim, ele está abraçando uma outra área ao fazer essa intervenção. E o pior é que o teor da conversa eu tive que escutar, porque tinham mais ou menos 37 centímetros da minha distância ali, né? Então é alarmante essa preocupação, porque eu estou dando um exemplo extremo, mas que efetivamente aconteceu. Então, assim, é desvirtuar o ponto central. Eu tenho que. Se você não está bem hoje, posso até fazer ajuste, mas vamos treinar que você vai sair bem melhor daqui, depois desse treino. Então é mais ou menos essas reflexões aí que eu queria. Edu, só, Claro. alguém deve ter tomado refrigerante e deixou a tampinha. Posso? Isso é o Não, microfone, não, rapaz. pô, Eu vou te desculpa. falar. Olha aí, Eu a pensei que a fosse, sabe o tecnologia. quê? Bola de futebol de botão de tu. Não, Eu já ontem, estava ontem quase trazendo a o minha general coleção do pegava esse Corinthians microfone aqui ontem assim, para batia na marcar gol mesa. no São Paulo. Na Falei, verdade, meu isso é um Deus. mini drone. É. Aqui, é difícil falar. Também o objetivo nosso aqui, eu acho que não é esse. Falar sobre a quantidade de passagens em lugares, em sociedades, em eventos importantes que vocês tiveram. É claro, é notório que para chegar onde vocês chegaram, a pessoa vai ter que investir muito tempo, vai ter que se dedicar de maneira muito exclusiva, assim como vocês também fizeram. Quantos finais de semana fora de casa, quantos finais de semana e dias de semana longe de família para estudar, para trabalhar. Então, assim, a dedicação de vocês é o que. Quando vocês subiram aqui pro podcast, nós estamos no VIP Lounge aqui, a parte superior do evento, muita gente vem vindo atrás deles, porque é difícil conseguir reuni-los. Essa é uma das funções do fitness, conectar os maiores nomes do fitness que nós temos. E as pessoas vão andando perto, vão andando junto. Daqui a pouco eu queria subir todo mundo aqui. E a dificuldade para chegar onde vocês chegaram hoje, eu acho muito difícil que tenha alguém com empenho para dedicar essa quantidade de horas. Agora, vocês enxergando o que acontece hoje, o Júlio falou do TikTok, nós sabemos que as postagens não podem ter muito texto,
os vídeos não podem ser muito extensos. Qual o conselho que vocês dariam para um profissional de hoje, pensando em como que tudo isso mudou, vocês vendo tudo isso acontecer ao longo do tempo, mas o que vocês acham que o profissional podia fazer para ser melhor profissional? Hoje é o dia das perguntas fáceis, né? Só coisas básicas, elementares. Mas é uma pergunta, puta, Edu, super importante. Quer dizer, eu acho que é a pergunta do milhão essa. O Gilmar falou uma coisa que é super importante. Antigamente, e a gente não quer glorificar isso, né? Mas o trabalho para você conseguir acesso à informação, para você ter acesso à informação, era hercúleo. Aí você fala, ah, não, eles estão glorificando o trabalho burro, o trabalho escravo de buscar o negócio. Só que esse processo, e as pesquisas estão mostrando isso, esse processo teve um impacto muito sério na nossa formação. A gente aprendeu a aprender. Valores. A gente não apenas deu valor, mas a gente desenvolveu processos cognitivos que aguçaram o senso crítico, que o Tavico muito bem pontuou, que era um trabalho de seleção, de busca, de triagem. O meu problema não estava resolvido com 4 linhas numa inteligência artificial generativa. Eu tinha que saber fazer a pergunta. Eu tinha que buscar a pergunta e conectar as respostas. Isso impactou na formação de uma geração inteira. Os dados mais recentes, eles são estarrecedores, são extremamente preocupantes. Nós estamos evoluindo na nossa habilidade de comunicação, nós estamos evoluindo na nossa capacidade numérica de lidar com esses conceitos e usando um português mais objetivo. A gente está emburrecendo. E quando eu digo a gente, somos todos nós. Então, se tem um conselho que eu acho que é absolutamente fundamental para as pessoas, é lembrar daquilo que o Gilmar também falou. Você pegar lá o texto, dar uma lida no texto, sabe? Entender o que está acontecendo ali, ter dúvida. Hoje, as pessoas não têm mais dúvidas, ou pelo menos elas acham que elas não têm dúvida. E se elas acham que elas não têm dúvida, a procura fica enviesada, e aí eu fico vítima de algoritmo, que é o grande problema. Porque o que a gente recebe hoje, o celular nem é o vilão, né? O hardware não é o vilão. O hardware são os algoritmos que determinam o que eu vou ver. E como eu perdi essa habilidade de buscar, de ter curiosidade, eu começo a agir de acordo com o que o algoritmo determina que eu acho. É um processo de alienação absurdo. A gente que trabalha na graduação vê isso muito claramente. E está vendo a sequela disso já, na forma como a gente vê o mundo, enxerga o mundo, como a gente lida com as limitações. Então, se tem uma coisa que é absolutamente fundamental, é isso. Precisa voltar a estudar, precisa voltar a pegar um livro físico e tatear aquele livro, precisa abraçar todas as oportunidades de estar no laboratório, de ver como as coisas são geradas, de ver como é que o conhecimento é produzido, porque isso não é só adquirir conhecimento, isso é adquirir um comportamento científico. Quando a gente fala de fazer iniciação científica na USP, por exemplo, agora nós vamos falar, mas eu não quero ser pesquisador. Esquece. Mas não é esse, não é essa a pegada. Esse envolvimento é envolvimento para desenvolver um raciocínio científico. A pegada é aprender a aprender. A pegada é ter senso crítico. E que está destruindo por completo toda uma série de conceitos é justamente a falta desse conhecimento crítico. Eu estou lá lidando sempre com a mesma informação selecionada por um algoritmo que tem interesses que a gente sabe bem claramente quais são, né? Então, eu acho que voltar um pouco para trás, e você falou muito bem disso, como sempre, Dilma, é menos celular e mais contato com a base, contato com a essência do negócio. Isso vai diferenciar as pessoas, eu não tenho dúvida. Inclusive na habilidade de comunicar, né, Tafi? Está se perdendo também. Está se perdendo por completo. Eu tenho que dar informação rápida, atrativa, às vezes circense, e de fato falta aquela profundidade para conseguir interagir com o outro, né? Então eu penso que esse é o caminho, viu, Edu? Se eu tivesse que dar um conselho para esse profissional de educação Um física hoje, Gilmar. conselho, né? Primeiro, a gente tem amizade aqui, nós, de pelo menos umas 3 décadas, tranquilamente, né? Mas então a gente tem os raciocínios que são parecidos por isso, pela convivência, né? Talvez uma das coisas mais legais desse tanto tempo viajando, ficando fora de casa, teve algumas décadas, que eu tinha 2 casas.
a minha casa e a minha casa que era a minha turma, né? Pô, todo fim de semana a gente estava junto, então era quase que duas famílias. Essa era uma família, a outra era uma família. Eu acho que isso já é uma coisa importante, né? Então, agora estou falando de comportamental, a gente tem que valorizar muito isso. Às vezes a gente fica vendo, brincando, nós estamos brincando aqui, a galera discutir, um pouco de discussão de egos e tal. Pô, não, o mais legal é você estar num lugar e todo mundo ser amigo, todo mundo, né? Isso é comportamento. Discutir, conversar, inclusive discutir, conversar e aprender. Pô, toda hora que eu sentar, uma hora que eu sentar, é que é difícil a gente sentar e falar sério. Mas se eu sento sério para falar com ele eu aprendo, cara. Entendeu? Isso é o momento de aprender. É que a gente fala, é difícil falar sério, mas a gente quando senta aprende. Então, eu acho essa parte muito importante é dar esse valor, que nem o Júlio falou vocês estão, de repente querem valor, você falou, né? Querem valorizar a dificuldade que era. Não é valorizar a dificuldade que era, pela dificuldade que era, a gente procurava, naquele momento, tirar o máximo. Né? De pegar um artigo, punha para ler, nossa, eu queria até saber como é que escrevia o sobrenome do autor, porque era um momento ímpar. Então a gente estudava, a gente discutia aquilo de um jeito, e isso não é escravidão. Era, pô, se uma coisa que eu adorava é pegar alguma coisa, pegar um tema, ir lá na Bireme e passar. Só uma hora era para esperar, para poder ter sua letra. Eu ficava felizão, cara, esperando, porque eu ia pegar um. Na época era impresso, né? Medicine Science, Journal Play. Então, eu acho que isso é muito importante, né? É bacana, a velocidade da informação hoje no telefone, é, tudo que é inovação, eu considero bem-vindo, eu aceito muito bem, aprendo, mas nunca esquece da base, nunca esquece do básico, né? Então, o Júlio comentou, hoje em dia, pela facilidade, a galera fala só em artigo, 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 mas de repente, para você falar de artigo e ter uma propriedade para falar de artigo, você tem que ter sentado a bunda no sofá algumas semanas, pelo menos, porque senão não dá tempo, e ler um Cat McCartney, ler uma base, um livro-texto, sei lá, pegar um Capangelo, uma Susan Hall para falar de biomecânica, depois vamos discutir o artigo. Porque senão é aquela coisa, né? Parece que a galera quer entrar direto na faculdade sem passar pelo colégio. Aí fica difícil de interpretar. Então, eu acho fundamental ler livros, texto, né? Hoje em dia, de repente, as pessoas ficam com vergonha, acham, mas eu vou ler livro-texto, eu tenho que ler o artigo. Porque também tem essa, né? O artigo de hoje. É. Quer dizer, sai o artigo hoje, o de ontem não vale mais nada. Porque hoje, essa é a verdade. Então é um negócio complicado, né? Eu não gosto de criticar, mas é uma visão que eu tenho, né? Sobre a ideia é essa. Tudo de novo é muito legal, mas não esquece de onde veio tudo, da base. Mesma coisa na ciência. Lê o livro-texto, depois foca nos artigos. Fica mais fácil. O Tavico, você é muito organizado para tudo, né? O Tavico, ele é conhecido, ele é o profissional de educação física mais educado que nós temos. Quer refino é aqui, né, Júlio? Eu discordo. Você concorda com E o isso? Tavico sempre foi Não, e eu? Pera lá, acho que Não, você Não, organização. você é uma. Você, né? Organização, né, Diego? Organização é um absurdo. O Não, Gilmar tem a maior organização de todos nós aqui. É, Chama Ana. é verdade. Chamando. É o meu notebook. O Tavico, você sempre foi muito organizado para tudo, para montar material, para leitura, para separar horas. E, inclusive, você fez um curso voltado com essa expectativa de como que o cara vai gerenciar o tempo dele. O Gilmar e o Júlio, eles ainda estão muito aplicados na faculdade ainda. O cara já era para estar tranquilo em casa, foi assumir coordenação de curso. Esse aqui era para estar mais tranquilo, tá abrindo 2 turmas de pós-graduação por semestre, lotando com fila de espera, né? Entendeu? Edu, uma coisa que eu me lembro, lembrei, quando eu fui assumir a coordenação, eu me lembro desse cara uma vez, quando ele assumiu a USP lá, a coordenação, ele me falou, nossa, louco para que isso acabe. Na hora eu falei, já para que eu tô pegando, eu lembro da gente conversando, cara. Mas tá Mas indo isso, bem, mas tá indo isso, bem, tá indo mas bem. isso é a É um essência de desafio, é um vocês. É, desafio. Eu tenho a vida na Unimes lá há muitos anos, né? quando a Tá gente indo bem. fala Tá assim no que DNA. É, vocês já tem uma vida. mereceriam estar mais de boas, mas não tem como separar isso de vocês. Eu acho que vocês não sabem fazer outra coisa, senão essa dedicação a ensinar, a tentar projetar o que vocês podem ser em outras pessoas. Isso é brilhante. O que eu falo do Tavica, sim, ele tem a didática, assim como vocês, na faculdade, mas de estar aqui com a gente nos cursos, de estar nos programas, e falar para o profissional como ele gerencia esse tempo.
Igual você falou aqui, o cara monta a agenda lá, quer atender o dia inteiro. Pô, mas chegou um paciente aqui com um problema postural e ele tá com uma lesão e você vai estudar que hora, né? Então, assim, como é que o profissional de educação física pode também ser mais organizado, gerenciar melhor o tempo dele para ele não só ser um personal, se é o que ele quer de fato, né? Ou um profissional que trabalhe na área esportiva, com atletas de alto rendimento, um cara que trabalha com a terceira idade, que trabalha com pilates, e que quer encher a agenda dele, aquele cara que trabalha com dor, ele pode ser mais organizado e esperar que de fato as coisas aconteçam. Essa segunda pergunta associada à primeira ainda ou não? Sim. Porque eu estava preparando aqui a primeira, mas vai, Não, vai mas eu, tudo eu junto. gosto de complicar. É, eu começo dizendo o seguinte: profissional, tome propriedade plena da sua vida profissional. Tome propriedade. O Júlio deixou bem claro, né? O algoritmo ele está colocando o que quer diante de algumas coisas que ele leu, que você deu mais atenção e que não obrigatoriamente sejam as coisas mais importantes para você. Eu estou usando isso como uma analogia, é evidente que as pessoas não vivem somente aqui, mas elas são influenciadas por muitos vetores na vida profissional delas. E tem que chegar um momento que esse cara ele tem que tomar propriedade e não ficar aliciado o tempo inteiro só por influências externas. E ser mais seletivo em quais influências eu vou deixar penetrar dentro de mim e eu poder transformar isso em experiências válidas para o meu trabalho. Então, assim, indo no campo organizacional, eu acho que vale a pena fazer uma reflexão, olhar de como eu estou distribuindo o meu tempo, porque ele tem 24 horas. O Dilmar, por exemplo, ele dorme 3 horas por noite, então ele consegue aproveitar Tarde, por mais. tarde, tarde. É, isso eu já não consigo, porque eu não tenho essa insônia toda, né? E aí, o que que acontece? Como é que eu estou gerenciando esse tempo? Como é que eu estou enxergando esse tempo? Ah, eu estou o tempo inteiro, pegando o exemplo que você deu no operacional, como é que fica o tempo para eu gerir essa carteira de clientes do personal trainer, por exemplo, né? Como é que eu enxergo, as planilhas estão indo no tempo certo? Será que eu estou oferecendo alguma coisa diferenciada enquanto serviço? Será que eu estou estudando aquela lesão que surgiu naquilo lá e como é que eu vou atender essa demanda? Que tempo que eu vou abrir para fazer interface com o fisioterapeuta ou com o médico? Enfim, são uma porção de variáveis que acabam não sendo percebidas muitas vezes no dia a dia e que elas estão no campo estratégico. Então, então eu preciso dedicar tempo para isso. Então, assim, eu tenho um momento da minha vida que eu tenho 30 minutos agora, que eu programei esses 30 minutos para pensar naquele projeto, ou naquela ideia que talvez vire um projeto. Abri 30 minutos, não saiu nada, mas eu abri 30 minutos para aquilo. Eu já andei um pouquinho, porque muitas coisas boas a gente não gerencia como prioridade e elas ficam completamente esquecidas ao longo do tempo. E eram vontades, desejos, e você acaba não conseguindo acumular esforços para que aquilo pare em pé, né? Em algum dia. Então, eu acho que assim, resgatando um pouco do que os colegas falaram, primeiro eu tenho que fazer uma reflexão. O acesso que eu tenho à informação, ele está resolvendo dessa forma rápida todos os meus problemas? Não. Então eu tenho que refletir, então eu preciso aprofundar meu conhecimento. Então entra numa prioridade na gestão do meu tempo e eu vou ter que reservar 2 horas por semana que eu vou estudar, é pouco, mas vou conseguir? Coloca na agenda. Começa a criar cultura de ler com aprofundamento maior. Esse é um elemento fundamental para a gente poder evoluir, né? Então, eu poderia também falar mais tempo sobre isso, mas eu acho que assim o recado é isso. Vocês perceberam que a biomecânica e a força e a estruturação, a organização não foi a nossa temática? Por que chamar vocês? Porque os caras que estão ali embaixo, aquelas 2.500 cadeiras que estão ali embaixo, eles querem saber, eles querem ser um Gilmar, eles querem ser um Júlio. Eles querem ouvir de vocês como que eles podem alcançar isso. Eles querem saber fazer um material muito bem feito, querem fazer um programa como o Tavi, que eles não sabem sair do zero, às vezes. Então a gente tem, às vezes a gente fala aquela de aprender, a gente começou a aprender depois que saiu da faculdade, né? Ah, eu quero ser bom biomecânico. Então, na hora que você sair, você vai lá para pós do Júlio. Ah, eu quero aprender força. Ó, depois que você acabar a faculdade, vem treinar aqui com o Dilmar, né?
E mas a gente tem prazos e se fosse para você olhar ali para aquele cara ali, ó, que está te ouvindo ali, da educação física, para você deixar um recado para ele, pode ser um puxão de orelha, pode ser uma motivação, o que que você falaria para ele? Você Dá uma perguntou. respirada. É, cara, eu diria para acreditar nas coisas, né? Porque nesse caso, você contou a parte boa das nossas vidas, né? Mas teve tantas pedras, e eu conheço esses dois, não sei quantas pedras no caminho surgiram. E se hoje eles estão aqui, eles devem isso a vários predicados, e um desses é resiliência. É, eles souberam lidar com essa questão. E a vida é assim, né? Que às vezes a gente fala, olha, faz assim, faz assado, e parece que é tudo tão simples, mas não é tão simples, as coisas são suadas, né? Molezinha. As pedras aparecem. Procure uma coisa que você gosta. Procure uma coisa que te apaixona. Quando você estava me falando, Edu, eu estava lembrando, eu já tenho mais de 30 anos nessa brincadeira. Cara, e eu só me diverti. Só foi legal. Por isso, quando me perguntam, pô, você vai parar? Tô me divertindo pra cacete. Mas tiveram os momentos difíceis. E foi essa vontade de seguir em frente que faz a gente superar os momentos difíceis, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que as pessoas sempre precisam ter em mente. Vai ter um monte de pedra no caminho e precisa ter força para ir desviando. E quando o coração está feliz, é fácil fazer isso. Perfeito. Gilmar, coordenador, né? Coordenador, né? Precisa deixar um. Não, não, mas isso é simples, cara. Pegando o que você falou. Eu quero ser o Júlio, eu quero ser o Dilmar, eu quero ser o Tavico. Você não vai ser. Você não vai ser. Perfeito. O Kron, meu filho passou por isso. Tenho um orgulho do Kron hoje, né? Vocês conhecem, ele tá aí, mas ele era um garoto. Foi aluno de todos nós aqui. Mas na faculdade ele passava um perrengue violento, porque todos os professores o comparavam comigo, né? Todos amigos e tal. E chegou um dia ele falou para Ana, né, a chefe da classe, falou para Ana, ô, vou largar. Por quê? Não, porque estão cobrando que eu seja o meu pai. É, é um peso. Aí eu virei para ele e falei, Cron, você nunca vai ser o Dilmar. Você pode ser melhor que o Dilmar, você pode ser pior que o Dilmar, mas você vai ser diferente do Dilmar. Esse é um fato. Você vai ser você. Seja o melhor de você. E se esforce para ser o melhor de você. Né? Não precisa se comparar com ninguém, não. E outra coisa séria que eu sempre falo, que as pessoas falam, não, porque eu quero ser o melhor. Nunca vai ser. Se você olhar para o lado e tiver pessoas junto com você, andando na mesma caminhada, é porque você não é o melhor. Você tem que estar entre os melhores. Porque se eu souber quem é o melhor, eu vou indicar só o melhor. Não vai ter espaço para o segundo, terceiro e quarto. Então ninguém é o melhor. E não queira ser ninguém. Seja você, pode se espelhar em pessoas que você admira. Mas você não vai ser igual. Tenta chegar a ser parecido, um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, tá ótimo. Mas igual você não vai ser nunca. Sempre falo isso. Davi. Eles já falaram tudo, né? Eu vou acrescentar aqui, complementar. É, eu acho muito importante, e para mim foi muito importante, é, descobrir o propósito. E o propósito passa pelo que o Júlio falou, que é você gostar muito daquilo, se identificar, porque isso gera um ciclo positivo de feedback para você se manter se dedicando naquele caminho e poder ter os frutos disso. Então, assim, o propósito muitas vezes ele não está objetivamente ligado a só um tipo de exercício profissional, mas ele carrega possivelmente alguns outros valores humanos, né? E acho que a maturidade nos traz essa percepção do propósito. E quando você encontra o seu propósito e ele te dá felicidade no exercício dessa trajetória, aí você está numa conexão muito boa com o universo, que possivelmente as chances de você ter sucesso no que você faz serão muito maiores, porque você alinhou o propósito com o estar muito feliz com aquilo e com as ações que você venha fazer nesse sentido, né? E ficar atento porque existe uma série de dispositivos que levam para acomodação. Então, você ficar sempre ligeiramente incomodado com a qualidade das coisas que você produz,
sem se frustrar, mas ligeiramente incomodado, eu acho uma dose boa para sempre estar te alavancando para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, que deve encaminhar junto. Turma, eu sou nutricionista, não sou profissional de educação física. A primeira vez que eu vim para o Fitness Brasil foi a convite do Tavico. E a primeira vez que eu vim aqui, eu não queria mais ir embora. Eu queria que não acabasse esse evento. Você trouxe até tenda de acampamento, acho que Eu eu vou não ficar por queria ir aqui. embora. E aí o Tavico ainda me apresentou o professor Antônio Carlos Gomes. E ali foi uma mudança gigantesca na minha vida do ponto de vista de profissional, em relação a estudar. E eu já conheci o Dilmar, já conheci o Tavico, já conheci o Júlio. Mas quando eu cheguei aqui, a energia desse lugar aqui é incrível. E eu não vejo em outro lugar. Já viajei muito, já fiz a maioria dos cursos que tinham para fazer. E, e hoje, né, mais de 10 anos depois, a gente está aqui conversando numa mesa entre amigos. Eu tenho a bênção de falar isso. Muito motivado pelo caminho que eles construíram, muito motivado pelas palavras que eles sempre disseram, por tudo que eles passaram, né, para mim, para os outros alunos. E carreguei mochila desse povo aqui, já, onde você vai falar, eu vou de assistente. Se tem dinheiro, paga, se não tem, dá um jeito, vira staff, busca. Eles falaram sobre resiliência, fazer o que gosta e não ter vontade de copiar ninguém, seja você, seja autêntico, né, Dilma? E eu queria falar como o Júlio, eu não consigo. Eu queria ser engraçado como o Dilmar, eu não consigo. Eu queria ser organizado igual o Tavico, eu não consigo. Mas eu sou o Eduardo Reis e eu tento fazer o meu melhor para eu continuar estando aqui entre eles, porque esse aqui é o lugar que eu sempre sonhei de estar. E eu estou buscando até hoje isso, então eu torço para chegar nisso, né, para a gente se reunir. Então, se assim como eles, se eu pudesse dar um conselho, não desiste. Eu vejo muito profissional falando, tá difícil, tá apertado. O Júlio falou, pedra vai ter o tempo todo, dificuldade sempre tem, mas Deus nunca te dá um fardo que você não consiga carregar, cara. E a nossa torcida é para que cada vez mais os profissionais se capacitem, busquem, se especializem. E o meu intuito é trazer você, provavelmente, que está buscando um alcance, que vai estar aqui no palco daqui a um tempo, trazer aqui para o FitBR Cash e daqui a alguns anos a gente lembrar dessa conversa de hoje que eu tive com esses três gigantes aqui. Só queria agradecer demais. Serrão, Agradeço. você sabe o tanto que eu gosto de você, né? Alegria, é recíproco. Boa, Edu. E você, né? Fala. Queridão. Obrigado, turma do FitBR Cash. Esses foram Júlio Serrão, Gilmar Pinto Guedes e Tavico Moscatello, diretamente do Fitness Brasil Expo 2025.